Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Apenas a Verdade do Presbítero Pedrosa. Eu sou a voz da justiça, e no vídeo de hoje falarei sobre um obreiro das Assembleias de Deus que, cansado de ver tanto desvio de conduta e finalidade, resolveu denunciar tudo ao Ministério Público. Essas questões foram de certa forma tratadas internamente, porém sem sucesso, daí a indignação do presbítero Jonatas Renato, membro dessa denominação religiosa, vir a público denunciar os desvios de conduta e os altos salários de alguns pastores das Assembleias de Deus em Pernambuco. Qual é o seu nome? Jonatas Renato. O senhor está aqui no compromisso de dizer a verdade sobre os fatos lidos no início da audiência, viu? Certo. Doutor Luiz. Jonatas, boa noite. Você é o que da igreja? Qual a sua categoria de membro da igreja? Eu sou presbítero da igreja. Presbítero em comunhão? Em comunhão. Comunhão. Você trabalhou na igreja, Jonatas? 10 anos. 10 anos. Você podia dizer os locais que você trabalhou na igreja? Eu trabalhei durante 2 anos na secretaria da igreja, assessorando o segundo secretário. E trabalhei mais 7 anos assessorando o primeiro tesoureiro da igreja. Muito sobre projeto de cidadania, já se falou muito sobre investigações no Ministério Público. Isso é objeto exatamente do vídeo, doutor Albri. E agora quer se falar isso é objeto compra, do vídeo. sobre a compra de um imóvel, se o imóvel foi Que comprado, é objeto do comprado. vídeo. Doutor, pelo que eu observo, desde o início desta audiência, o tema gira em torno de lisura de comportamentos. Vejo o afastamento tão grande de uma pergunta que fala exatamente sobre esse fato. As perguntas que, embora sejam interpretadas se afastando da ação propriamente dita, mas isso diz respeito, esse tema levantado, de respeito a essa, vou utilizar suas palavras, conexões, essas conexões, o que é que isso tem a ver com o processo? São conexões que sem elas, provavelmente, não se proferirá uma sentença para se fazer justiça. Então, Uma pergunta. Não, isso aqui é só o salário pastoral de todos os pastores. Se for feita alguma pergunta e alguém quiser saber do salário de algum pastor, do presidente a gente tem aqui. guarde. Okay. Guarde. Perseguição. Você, como trabalhou na igreja, logicamente fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí, está abrangendo tudo? Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase 200 mil reais. A renda dele, o que é Quase igreja. 200 mil. Sabe dizer se o filho dele também recebe alguma remuneração da igreja? Recebe mais de 50 mil reais em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de 100 mil reais. Sabe dizer se a esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe. Em torno de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja. Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase 9 mil reais. O esposo dela, irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente 8 mil reais também. Logo após ter feito estas denúncias em juízo, o referido presbítero relata em um áudio que foi diversas vezes ameaçado de retaliação por ter denunciado a instituição Assembleia de Deus por desvios de conduta, bem como expor os altos salários dos pastores, inclusive do pastor presidente Ailton José Alves, chegando a pedir proteção policial à Polícia Federal. Ouça o áudio e tire suas próprias conclusões. Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o presbítero Jonatas Renato.
Meus irmãos, nós temos a lista atualizada com todos os salários de todos os pastores, de todas as filiais. Assim também, meus irmãos, como temos todos os documentos com transferências de numerários e diversos contra-cheques. Esses documentos estarão sendo protocolados nas ações de prestação de conta, na 13ª e na 24ª vara. Eu quero informar os irmãos que eu venho sofrendo uma grande perseguição por parte do pastor presidente e por parte da diretoria da igreja. Recentemente, meus irmãos, após depormos na 14ª vara do juiz, intitulado pelo Dr. Albri, em que nós falamos a respeito de desvios e condutas de finalidades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus através da gestão do atual gestor presidente, nós sofremos algumas represálias. A gestão atual, meus irmãos, encaminhou para mim uma carta de solicitação para que eu estivesse no Templo Central no último dia 12 de fevereiro deste ano de 2020, solicitando a minha presença diante da Comissão de Ética e Disciplina da Igreja por conta de fatos notórios que alegaram para que eu estivesse naquela reunião. O grande problema, meus irmãos, é que a minha família vem sofrendo perseguições, eu venho sofrendo perseguições por causa desse depoimento diante do Dr. Albri, o Dr. Albri, juiz da 14ª vara, que ouviu o meu depoimento, ele colheu o depoimento, foi gravado, e o gestor presidente, através do pastor Samuel de Oliveira, encaminhou para mim uma carta. A grande infelicidade deles é que infelizmente eu não pude comparecer nesse dia, porque nós passamos em um concurso militar e estaremos fazendo um curso de formação de sargento do Exército Brasileiro, e por conta disso não podemos comparecer neste dia diante da reunião. Queridos irmãos, eu quero também informar os irmãos que entramos com uma ação contra o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o pastor Ailton José Alves, por difamação. Estaremos passando muito em breve o número do protocolo e o número da ação para os irmãos. O pastor presidente Ailton José Alves, meus irmãos, está na vara do crime. Ele foi a pessoa que tentou me coagir. Eu tenho diversas conversas em WhatsApp com o pastor presidente. Durante a minha demissão, o pastor presidente Ailton José Alves me levou para dentro da sua residência, ali em Casa Forte, e me pediu por tudo para não estar fazendo a divulgação, meus irmãos, da lista de salário dos pastores, porque alegava ele que iria sofrer um grande abalo dentro do ministério dele. Meus irmãos, estamos entrando com pedidos de proteção à justiça, estaremos entrando com ação de coação de testemunhas, estamos também pedindo, meus irmãos, proteção à Polícia Federal, porque nós somos depoentes à Polícia Federal. Então, meus irmãos, fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque estaremos publicando de forma jurídica. Foi peticionado, meus irmãos, na 14ª vara, por conta dessa coação, a solicitação de prisão do pastor presidente Ailton José Alves por estar coagindo testemunha da Polícia Federal. Estamos, meus irmãos, aguardando o doutor Albri, juiz de direito da 14ª vara, despachar a prisão do pastor presidente Ailton José Alves. Meus irmãos, orem pela minha família, orem pela minha vida. Eu estou sendo perseguido porque prestei depoimento, estou sendo perseguido porque entreguei toda esta corrupção suja, essa diretoria da igreja, por causa desse projeto Cidadania, e estão querendo me levar para dentro do Templo Central. Eu quero informar os irmãos, meus irmãos, que eu não vou entrar ali dentro daquele Templo Central. Se quiserem falar comigo, vão ter que falar na frente do juiz, porque já estamos entrando com a ação para poder encontrar com o presidente Ailton José Alves e com toda a comissão de ética na frente da justiça.
Então, meus irmãos, orem por mim, orem pela minha vida, orem pela minha família, para que Deus nos ajude, para que Deus nos proteja e para que o pedido que foi solicitado ao juiz da 14ª vara seja despachado e este homem esteja sendo condenado pela justiça, porque é isso que ele merece. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos pelo presbítero Jonatas Renato e família, pois não é fácil você denunciar um sistema completamente corrompido cuja finalidade última é o dinheiro. Que Deus tenha de misericórdia desses que deveriam praticar a justiça, mas não o fazem. Se você gostou do vídeo, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e um comentário sobre o assunto. Sua opinião também é importante. Paz e graça e até um próximo vídeo.